Olá pessoal, estamos começando a nossa primeira aula de saúde do trabalhador, né? É uma nova disciplina que iremos começarmos agora. Nela a gente vai ver todos os aspectos relacionados à saúde do trabalhador, né? O que compete às instituições para zelar pela saúde de todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da saúde. Nós vamos dar um foco principal, os nossos técnicos de enfermagem, o pessoal da enfermagem também, os riscos, os agravos das profissões, as políticas de saúde voltadas à saúde do trabalhador, né? Tudo isso nós iremos vermos nessa disciplina. As principais doenças do trabalho, que muitas vezes incapacita esses trabalhadores, né? As diretrizes voltadas para a saúde do trabalhador, tá bom? Portanto, em outro momento eu vou apresentar a vocês o plano do curso, que é rapidinho, mas no mais é isso mesmo, né? É uma disciplina que tem 2 aulas por semana, são 40 horas ao total, né? E nós vamos ter, né, a cada ciclo uma aula com explicação sobre a disciplina, na outra atividade e na outra a explicação da atividade, assim como todas as outras disciplinas, tá bem? Quero saber se você está tudo ok, estão tudo primeira mesmo, com saúde, tudo ok para a gente começar mais uma nova disciplina na enfermagem 1. Como eu falei, vão ter que me tolerar agora porque são as disciplinas todas comigo, fiquei com essa grande responsabilidade, mas junto de vocês não tem dificuldade nenhuma não tem problema nenhum, tudo dá certo, porque vocês são capacitados, vocês têm interesse e vocês são muito inteligentes. E juntos iremos fazer um excelente segundo semestre, se Deus quiser. Pessoal, vamos começar aqui falando sobre o trabalho. O trabalho vocês sabem que faz parte da vida de todo ser humano. Aliás, é um grande diferencial, né, do ser humano, dos outros seres, é a sua capacidade intelectual, sua capacidade de inteligência, né, de raciocínio, que faz, né, com que, através dele, através de várias civilizações, nós podemos desenvolver e alcançar algum nível de objetivo que a gente planeja na nossa vida, né? Portanto, o trabalho, ele é qualquer atividade física ou intelectual, ou você trabalhar no movimento corpo a corpo, mesmo na roça, ou então como um pedreiro, numa obra, mestre de obra, né? Ou então na parte intelectual, na parte mais de inteligência, na parte mais, por exemplo, das ciências contábeis, das ciências sociais, enfim, que trabalhe mais com a mente, digamos assim, né? Mas é qualquer trabalho que envolva atividade física ou intelectual, que seja realizado por nós, seres humanos, né, que tenha um objetivo a se fazer, ou então a se transformar, ou a obter alguma realização, tanto para si, né, como uma realização pessoal, como uma realização coletiva, e para o desenvolvimento econômico, ou seja, que de qualquer forma gere uma renda, né, gere um valor econômico do que você está produzindo. Portanto, resumindo, né, é qualquer serviço, é qualquer trabalho desenvolvido por um ser humano, seja na parte física, na parte intelectual, de inteligência, né, e que tenha algum objetivo e que possa transformar, obter algo, né, novo para você ou para a sociedade e que promova o desenvolvimento econômico. Portanto, o trabalho é isso aí, né? Vamos falar mais um pouquinho mais sobre ele em outras, aqui mais adiante, tá certo? Portanto, atualmente, né, o trabalhador é considerado legalmente como todo aquele que realiza tarefas, como eu falei, ou intelectuais ou físicas, mas que tenham o quê? Contratos estabelecidos, né, salários acordados e direitos estabelecidos pela lei, pelas leis trabalhistas ou estatutárias, né? Portanto, quando um trabalhador ele é remunerado, ele ganha, né, tem que ter formalizado algum tipo de contrato
e que nesse contrato esteja estabelecendo suas funções, seus objetivos naquele trabalho e também seus direitos, o que é que ele vai ter de direito, né? Fora o salário, que é a questão da carga horária, quanto tempo que ele vai trabalhar, tudo tem que estar bem de acordo com a lei, certo? Portanto, quando não se tem um trabalho que não é remunerado, né? Esse trabalho é chamado de trabalho voluntário e a pessoa trabalha em instituições sem fins lucrativos, ou seja, elas não são remuneradas. Portanto, você trabalhar numa entidade beneficente de apoio às crianças com câncer, você prestar um serviço de enfermagem voluntário a uma casa de idosos, né? Portanto, isso aí são serviços que não têm fins lucrativos. Portanto, é um serviço, um trabalho voluntário. Quando você trabalha e recebe um trabalho remunerado, você é um trabalhador legalmente, certo? E existe, eu estou fazendo aqui uma diferença entre o trabalhador, né, que tem um vínculo trabalhista, e o profissional. O profissional é aquele que é remunerado regularmente pelo trabalho que desempenha ou pela atividade que exerce. Portanto, ele detém de conhecimentos da sua profissão. Ele é um especialista. Por exemplo, eu sou enfermeiro, ou médico, ou o odontólogo, né, o advogado, o professor. São profissionais que cada um detém seu tipo de conhecimento, certo? E ele é remunerado pelo que ele faz, né? Pela profissão que foi lhe dada e que ele conquistou através dos estudos dele, né? E ele é um profissional. Portanto, quando se tem regulamento, um trabalho onde você desempenha a função que foi prevista na sua formação, tá certo? Portanto, aqui nós aprendemos essas duas coisas, né? O que seria um trabalhador realmente com seus contratos e seus salários acordados, de acordo com as leis trabalhistas, né? O trabalhador voluntário, aquele que não é remunerado, e o profissional, que é aquele que é remunerado de acordo com as funções que ele exerce. Aí vamos falar, você sabe que tudo, né, minha gente, vocês aprenderam lá em política de saúde. Não adianta, tudo que a gente faz, que a gente vai falando, que a gente vai explicando, todas as matérias têm as políticas, não é isso? Tem as diretrizes que norteiam os serviços de saúde. E não seria diferente aqui em relação ao trabalho, né? Existe a política de saúde e segurança do trabalhador, principalmente dos trabalhadores do SUS. Aqui no Brasil, daqui a pouco vamos falar mais sobre ela. Existe a Política Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Saúde que faz o Sistema Único de Saúde. Mas também tem a Política de Saúde e Segurança do Trabalhador, né, que estende-se para todos os trabalhadores, homens ou mulheres, que exercem atividades para seu sustento próprio ou de seus dependentes. Portanto, está aqui, ó. Existem os trabalhos, vários tipos de trabalhos formalizados, onde as pessoas têm suas profissões, mas também existem os trabalhos informais, né? Por exemplo, uma doméstica, uma mulher que exerce seus trabalhos em casa para a sua família, né? Ou trabalha em casas de pessoas, ou, por exemplo, esse catador aqui de reciclagem, né? Todos eles também são trabalhadores, são considerados trabalhadores. E existe, né, políticas de saúde que venham garantir a segurança deles, que é isso que a gente vai estudar nessa matéria, tá certo? E, portanto, chegamos ao que nos interessa, né? O que é saúde do trabalhador? Vocês em casa agora façam um raciocínio e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em saúde do trabalhador? Pararam para pensar se em algum momento da vida de vocês existia políticas de saúde destinadas a se preocupar com a saúde do trabalhador? Como eu acabei de falar, e já respondendo para vocês, existe sim. E está garantido na lei, na Constituição Federal. Daqui a pouquinho eu vou falar isso, onde é que está inserida, certo? Nas políticas do SUS, essa abordagem sobre a saúde do trabalhador. E de antemão eu vou responder a vocês que realmente existe a saúde do trabalhador
E ela é o conjunto de ações destinadas, aí vamos também àquele velho conceito, que vai da promoção, a proteção, a recuperação, até a reabilitação da saúde dos trabalhadores aos riscos, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ou seja, minha gente, existem ações de saúde do trabalhador que vai, né, desde evitar os riscos, os perigos e os possíveis agravos que podem acometer os trabalhadores durante a sua realização dos seus trabalhos. Portanto, cada profissão, ela tem seus riscos. Por exemplo, nós da enfermagem, minha gente, nós temos um grande risco potencial de nós nos contaminarmos com as substâncias biológicas, né, através, por exemplo, quais são as substâncias biológicas? Através de bactérias, de vírus, né, de micro-organismos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma medicação, que nós vamos manipular agulhas, né, das seringas, o scalp, para fazer um soro fisiológico, a gente pode se perfurar. Né? E se essa agulha, esse perfuro cortante, ele estiver contaminado, já foi instalado, utilizado em alguma pessoa que tem alguma patologia, se você não seguir todos os cuidados que a técnica exige, você pode se perfurar e acabar contraindo também aquela doença. Portanto, é um risco eminente os trabalhadores da enfermagem em se contaminar com perfuros cortantes. Por exemplo, o técnico que faz o raio-x, o técnico em radiologia, ele está fazendo raio-x, você sabe que aquele aparelho de raio-x, ele emite vários raios, né? E aqueles raios, eles podem, com o tempo, se acumular e ser absorvido pela pessoa que esteja fazendo esses exames, que é o técnico de radiologia, e se não tiver todos os cuidados, por exemplo, as paredes de chumbo, que absorvem essa radiação e evita que ele passe para fora da sala do raio-x, e os protetores, né, protetores à base de chumbo do técnico de radiologia, ele tem que usar para proteger o pescoço dele, para proteger a tireoide, a garganta, né? O protetor facial, o jaleco dele, né? O protetor do corpo, que é tipo um avental de chumbo. E se toda a sala não tiver equipada com chumbo, existe um aparelhinho que coloca, que é o dosímetro no bolso dele, para medir essa radiação, se ele está sendo aumentada ou não. Se não tiver esses cuidados, o risco do técnico de radiologia, ele se contamina e adquire até um câncer, porque os raios modificam o funcionamento das células e começa a crescer desordenadamente, causando que um tumor, ele pode adquirir uma doença, como o câncer, por exemplo. Né? E aí, isso aí se estende esse exemplo para todas as profissões. Todas elas exigem seus cuidados, né? Até o professor, que ele fica escrevendo muito com o punho, fazendo esse movimento aqui, minha gente, né? Que você escreve bastante, você pode ter, no futuro, problemas no seu punho, a síndrome do túnel do carpo, que é aqui nesses nervos que fica na nossa articulação, certo? Portanto, a saúde do trabalhador visa isso, visa evitar, né, tanto promovendo como protegendo, através de ambiente seguro, de seguir os protocolos que sejam adotados para cada profissão, até quando o trabalhador realmente já estiver acometido com algum agravo, com alguma doença profissional ou uma doença decorrente de acidente de trabalhos, ele possa ter sua garantia da sua recuperação e possa se reabilitar, tá certo? E também receber seus direitos, né, que a gente vai falar também sobre isso mais na frente, tá beleza? E também, né, minha gente, não poderia ser diferente. Nós temos que falar em tudo, nós temos que falar um pouco sobre a história. Tudo tem uma história, tudo tem um princípio, e a saúde do trabalhador também tem um pouquinho da sua história. E, na verdade, né, a saúde do trabalhador, muitas das vezes, também chamada de medicina do trabalho, que foi o início, foi o primórdio para
saúde e segurança do trabalhador foi os trabalhos da medicina do trabalho. Começou com os trabalhos do médico do trabalho, teve a origem no século XVIII e século XIX, que vai aí de 1780 a 1830, né? Muito precisamente 1830, foi justamente o período da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra. Não sei se vocês já viram na história, na disciplina de História, um pouco sobre a Revolução Industrial, que ela aconteceu principalmente na Inglaterra, né? Uma cidade lá, o país europeu, um país que tinha muitos burgueses, muitas pessoas que detinham de muita riqueza, um Mediterrâneo muito vasto. Isso facilitava os comércios ultramarítimos, né? E isso facilitou muito o início da industrialização na Inglaterra, né? A Inglaterra, depois na França, Alemanha, enfim, Estados Unidos, mas o principal foi a Inglaterra. E como foram surgindo a industrialização, né, foi obrigado também os grandes empresários, os burgueses, se preocuparem com a saúde dos seus trabalhadores. Porque nesse período aqui, da reforma industrial, houve muita sonegação dos direitos dos trabalhadores, era um trabalho exaustivo, era uma máquina. Vocês vão ver no filme Tempos Modernos, que Charlie Chaplin fez, e eu vou mostrar um trechinho depois o filme completo para vocês, mas vocês vão ver como era um trabalho repetitivo, desgastante, sem ter muita carga horária, sem cumprir espaços, né? Sem ter o zelo pela saúde, e acabava adoecendo muitos trabalhadores, ficando incapacitados, né? Aí, após analisar as condições de seus funcionários, o doutor Robert Derham, proprietário de uma fábrica têxtil, né, convocou o seu médico particular, que ele não era especialista do trabalho, mas ele tinha essa fábrica de tecidos, né, de roupas, que é a fábrica têxtil, de produzir tecidos. Ele contratou o seu médico particular, o Dr. Robert Baker. O Robert Baker, ele foi o revolucionário na medicina do trabalho, né? Ele criou uma forma de análise de saúde de toda a equipe da indústria têxtil do Dr. Robert, né? Baker, ele sugeriu que houvesse um médico dentro da empresa para que todos que trabalhassem ali pudessem ser avaliados fisicamente. Olha a grande criação. O início de tudo foi com esse cara, Dr. Robert Baker. Ele se preocupou em pensar o seguinte: se seus trabalhadores estiverem todos aptos, com a sua saúde em dias, tiver realmente com sua parte física e mental perfeita, haveria uma maior produção por parte dos trabalhadores. E caso contrário, haveria o quê? Uma baixa produção, né? Porque também tem um interesse do empresário. Mas foi assim que surgiu a medicina do trabalho no mundo, né? E depois expandiu-se com mais detalhes para todo mundo, tá certo? Portanto, o precursor foi o Dr. Robert Baker, esse médico particular do Derham, que acabou fazendo essa análise, esse estudo da equipe de saúde dos trabalhadores dessa empresa têxtil, certo? Isso mais precisamente em 1830. Com a oportunidade em vista, né, Dr. Baker, ele tornou-se o médico da fábrica, como eu acabei de falar. E em 1930, seus trabalhos deram resultados. Logo, serviços semelhantes àquele foram criados em outras empresas e fábricas ao redor do mundo. Portanto, ele fez essa experimentação dessa equipe de trabalho, essa avaliação dos trabalhadores, fez os protocolos bem direitinho, colocou isso em artigos científicos, minha gente, e esses artigos ganharam o mundo, e aí várias instituições, vários países no mundo também começaram a implantar nas suas empresas o serviço de medicina do trabalhador, certo? Medicina do trabalho, que deu origem à saúde do trabalhador. Aí está uma figurinha que reforça, né, a importância do Dr. Robert Baker, que surgiu em 1830, né, e foi o primeiro serviço de medicina do trabalho do mundo, ficando para a história de vez. Agora vamos sair, né, desse século
XVIII e século XIX, vamos para a realidade aqui no Brasil, né? Foi que houve no Brasil, minha gente? Foi que aconteceu? Qual foi o papel dos governos ao longo dos tempos, né? A história era muito comprida, mas eu resumi para vocês, para facilitar. O papel do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil, né? O Sistema Público de Saúde vem atendendo os trabalhadores apenas no decorrer dos anos 80, passando a ser ação do Sistema Único de Saúde quando a Constituição, em 88, diz e regula o seu direito à saúde, a saúde do trabalhador, no artigo 200, minha gente. Prestem atenção, no artigo 200 da Constituição de 1988, que vocês já sabem dela, que foi ela que foi a precursora do SUS, né? É a lei que garante um sistema de saúde gratuito à comunidade brasileira, vocês sabem muito bem disso. E no artigo 200, ele diz que o Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, no termo da lei, no seu artigo 2, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Nós já aprendemos sobre a saúde da vigilância sanitária, a importância da vigilância epidemiológica, e aqui nós estamos tratando mais uma parte fundamental das vigilâncias, que é a vigilância da saúde do trabalhador. Portanto, é uma diretriz, está assegurada a garantia da saúde do trabalhador brasileiro através do artigo 200 da Constituição de 1988. Tá ok, minha gente? Portanto, se eu perguntar na prova ou perguntar no exercício quando foi o início da saúde do trabalhador a ser implementada, falada no Brasil, foi na década de 80, mais precisamente na Constituição de 1988, no seu artigo 200 da sua Constituição. Beleza? E depois, né, vocês já sabem que depois da Constituição de 1988, o SUS não estava bastante claro e foi obrigado o governo do presidente Collor de Mello criar mais duas leis orgânicas para que realmente o SUS viesse a acontecer, que foi a Lei 8.080 e a Lei 8.142 de 1990. É assim? A Lei 8.080 de 90, ela diz e determina que a realização das ações de saúde do trabalhador siga os princípios gerais do SUS e recomenda, entre outros, dar assistência às vítimas de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou do trabalho. Minha gente, aqui é uma coisa mais clara, aqui é uma coisa mais evidente. Nós detalhamos mais para nós chegarmos até aqui. Ele diz na Lei 8.080 que o trabalhador, vítima de acidente de trabalho, quando é que se caracteriza um acidente de trabalho, Micael? Por exemplo, um mestre de obras, um pedreiro, ele está trabalhando, construindo um prédio no seu 8º andar. E aí, com o descuido nos seus equipamentos de proteção individual, ele pode ter sofrido um acidente, ter tido uma queda, ter um traumatismo craniano, ou fraturar um braço, ou uma perna, e ficar incapacitado. Portanto, aí é um acidente de trabalho. Né? O cara está trabalhando no posto de gasolina, abastecendo, um abastecedor de posto de gasolina, e Deus me livre, tem um princípio de incêndio, uma explosão, e que se ele não for a óbito, ele tiver sequelas, é uma vítima de acidente de trabalho. Ele vai ter direito à assistência, tanto à saúde como os benefícios através do INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. O auxílio-doença, né? A aposentadoria por invalidez é garantido em lei, certo? Ou portador de doença profissional ou doença do trabalho. Dá um exemplo aqui. Existe uma diferença entre doença profissional e do trabalho? Sim. Por exemplo, dá uma diferença. Aquele apontador, aquele homem que fica nos aeroportos, né, com as setazinhas indicando a rota dos aviões,
ele aterrissa. O barulho do som do avião é estarrecedor. E aquele barulho todos os dias, se ele não tiver cuidado com os equipamentos de proteção auricular, ele pode desenvolver uma surdez. Se ele vier a desenvolver uma surdez, é uma doença profissional. Certo? Ou seja, decorrente da profissão que ele está exercendo. E quando é com a doença do trabalho, Micael? Vamos supor, a atendente no mesmo aeroporto, a mulher que faz o check-in, assim que a pessoa entra no aeroporto, vai dar os documentos, botar a bagagem, a que recebe ali o pessoal, né? Se de repente lá ela adquire também uma surdez por conta do barulho das aeronaves que estiver aterrissando, que não vai ser tão próximo quanto o que fica apontando, ela pode adquirir ou qualquer outra doença, não só essa, mas é uma doença relacionada ao trabalho dela, né? Não é relacionada à sua profissão. Está entendendo? Portanto, existe essa diferença. A doença profissional é quando o trabalho dela, a profissão dela, leva ela a adoecer. E a doença do trabalhador é quando uma pessoa, que não é obrigada a ser a sua profissão de origem, ele tem um acidente ou então um agravo na realização do seu trabalho. Portanto, ambas as situações, o acidente de trabalho, o portador de doença profissional trabalhador, existe assistência à vítima que esteja em acidente de trabalho, certo? Garante também a realização de estudo, de pesquisa, de avaliação e controle dos riscos e agravos existentes no processo de trabalho. Ou seja, minha gente, o governo ele pode medir, né, a saúde dos trabalhadores, mensurar, né, ele pode avaliar e ter um controle de todos os riscos, né, que podem promover os agravos, as patologias, as doenças durante a realização do processo de trabalho que o trabalhador, enquanto ele estiver exercendo. Portanto, existe recurso para financiar esses estudos, para avaliar, para controlar e evitar que o trabalhador ele adoeça. Portanto, isso é essencial que vocês saibam. Tá ok? Agora eu vou dar uma pausazinha aqui, eu não vou explicar agora sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do SUS no Brasil, porque eu vou passar um videozinho que eu fiquei de mostrar a vocês sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador aqui no Brasil. Para ficar mais claro para vocês, depois a gente foca visando aqui esse slide, tá bom? Vamos aqui rapidinho. Vamos lá. Me conta mais sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sistema Único de Saúde. Todos os dias, milhares de trabalhadores da saúde promovem o cuidado da população assistida pelo SUS. Mas você já pensou como é importante promover a saúde desses profissionais? A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS pensou. Por isso, instituiu em 2011 o Protocolo número 8, com as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS. O objetivo... Vou dar uma pausazinha aqui, minha gente, só para explicar a vocês. Interessante, né? Política de saúde para os trabalhadores do SUS. Ou seja, somente em 2011 é que nós tivemos essa visão, né, de se pensar como é que estava a nossa saúde enquanto profissional de saúde para poder cuidar das pessoas, né? É interessante isso. E através dessa portaria, né, dessa resolução da Mesa Permanente de Negociação do SUS, que é feita através dos gestores, do secretário de saúde, secretários estaduais e do ministro da Saúde, foi possível, né, estabelecer, sair do papel que estava lá na Constituição, que vocês viram no artigo 200 e na Lei 8.080, e colocar em prática isso aí, né, visando as melhores condições de trabalho, humanização da assistência para esses trabalhadores, né, que eles tenham um empoderamento, que tenha um diálogo, que seja um trabalho democrático, que escute os trabalhadores,
as suas angústias, né? Divida seus estresses, diminua a carga horária para que os trabalhadores não se sobrecarreguem, porque nós, técnicos de enfermagem, vocês, futuros técnicos de enfermagem, e eu, enquanto enfermeiro, nós sabemos que o trabalhador de enfermagem é muito mal pago. A remuneração é muito baixa, tendo em vista o complexo trabalho e a excessiva carga horária que temos para adquirirmos um salário. Portanto, a gente tem que rodar muito para conseguir um salário bom. E não era para ser assim. Porque quando você faz um plantão atrás do outro, emenda um plantão de 24 horas, já pega um de 12 horas no outro dia, fica encarregado ali direto, minha gente. O risco de você errar nos procedimentos com o paciente, de você se promover algum acidente de trabalho para você e você possa ter consequências graves, até fatais na sua vida ou do outro, né? Portanto, que é importante essa política de saúde do trabalhador, né, do SUS. Vou dar continuidade aqui para vocês verem melhor. O objetivo é promover a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, indicando caminhos para a construção de ambientes saudáveis, com estrutura e equipamentos apropriados, remuneração adequada e diretrizes claras para o desenvolvimento do trabalho. Vale a pena lembrar que as relações respeitosas e o diálogo permanente entre gestão e os trabalhadores também são fundamentais. E as mesas de negociação do SUS são espaços privilegiados para essa construção. A potência dessa política está em seus princípios, que destacam a integralidade da atenção à saúde, a humanização do trabalho, a valorização e o empoderamento dos trabalhadores, a educação permanente e a democratização das relações de trabalho. Quer saber como fazer isso se tornar possível em seu território? Veja algumas dicas. Desenvolva políticas de gestão do trabalho, incentive a criação de espaços de diálogo entre gestores e trabalhadores. Realize estudos sobre as condições de trabalho em saúde. Promova processos educativos sobre o tema e proponha ações integradas de promoção, assistência e vigilância na atenção integral à saúde do trabalhador. É importante que o trabalhador e a trabalhadora do SUS reflitam, se apropriem dos instrumentos, normas reguladoras e espaços que propiciem a implementação das diretrizes dessa política. O diálogo social, a valorização e o empoderamento dos trabalhadores e as construções coletivas são fundamentais para a conquista de uma política de atenção integral à saúde do trabalhador do SUS. A qualidade do SUS depende... Pronto, pessoal. Vocês estão vendo aqui a importância, né, essas medidas para a saúde do trabalhador, né? Os ambientes saudáveis para que o trabalhador possa desenvolver suas atividades, ela é muito importante. É muito importante que vocês tenham essa noção. O ambiente favorável. Você trabalhar, por exemplo, no posto de saúde com uma infraestrutura adequada, que tenha um ar-condicionado, que tenha alguma coisa que possa... cadeiras confortáveis para os trabalhadores atuarem, né? Tenha os equipamentos necessários para dar assistência. É importante a questão da remuneração para o empoderamento do trabalhador, para que ele tenha altivez, para que ele tenha legalidade, autoestima para trabalhar. A democratização entre ele, o trabalhador, e a gestão da saúde, com secretários de saúde, com diretores de hospitais, com gerentes de posto de saúde. É importante que tenha uma relação harmoniosa entre toda a equipe, para que ele possa ter, né, seus direitos assegurados e que possa desenvolver um trabalho com qualidade. É importante que tenha diálogo, né, entre os trabalhadores e essa equipe. Isso é o que diz a promoção de saúde do trabalhador. Que dê essas condições e, principalmente, na hora que eles precisem que estejam realmente acometidos com um agravo, com alguma doença profissional, que tenham suporte, tanto da parte de saúde, no que for preciso, como da parte da Seguridade Social, que é a parte do INSS. Que eles possam receber seus salários, suas remunerações, no momento que eles estejam doentes, devido a algum acidente de trabalho ou doença profissional. Certo? Vamos voltar aqui, vou sair do vídeo e voltar para a nossa aula, minha gente. Aí aqui, vocês podem... Nós já falamos muito sobre essa política nacional no vídeo, né?
e diz que tem seus princípios, tem suas diretrizes, as suas estratégias que visam, né, a gestão do governo federal, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde. E essas ações elas estejam únicas, elas sejam integrais, voltadas à saúde do trabalhador, né, com ênfase na promoção, na proteção, né, e que possa reduzir a mortalidade decorrente desses modelos que estão sendo processados, desenvolvidos, produzidos pelos trabalhadores. Portanto, tem que ter essa noção. Todos os níveis têm que garantir essa assistência ao trabalhador de forma completa, integral, da promoção até a sua recuperação. Tá ok, minha gente? Isso aí é essencial. Eu vou dar uma pausa aqui e depois a gente retorna, né, com outros assuntos, outros temas sobre o nosso assunto, tá ok? Para não ficar tão cansativo. Volto já para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Voltamos agora, pessoal. Dei uma pausazinha, né, para a gente dar um descanso, mas agora vamos voltarmos aqui agora falando, né, sobre outro tema, ainda continuando falando sobre a história, né, a evolução do trabalho. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a evolução do trabalho ao longo dos tempos, né, minha gente? Isso aí é muito importante também, vocês saberem como que se deu essa evolução do trabalho ao longo de toda a trajetória da humanidade, né? O homem, através de sua capacidade de raciocínio, ele percebeu gradativamente, ou seja, aos poucos, né, construindo em cada etapa, a necessidade de construir grupo de pessoas e de viver em sociedade. Desde os homens dos primórdios, né, os heredes, vocês estão vendo aí da evolução do ser humano, que foi necessário ele sobreviver, garantir a sua existência, se desenvolver, né, para que ele pudesse sobreviver no seu planeta, né? Portanto, foram evoluindo ao nível que as tecnologias foram surgindo, nem dos primórdios, onde ele produzia apenas a sua sustentação, né? O processo de produção do trabalho deles era para sobreviver, para tirar da natureza a sua alimentação, né? A sua sobrevivência. Portanto, o início, né, foi assim. Ele conseguiu desenvolver ao longo de sua existência, né, o seu modo de vida, de sobrevivência, e as tecnologias de produção capazes de garantir a sobrevivência dele no planeta, ou seja, não só dele, mas de toda a humanidade. Pois foi através disso, né, que foram criadas e foram evoluindo vários meios de produção de trabalho, de acordo com a demanda de cada realidade, de cada história e a necessidade ao longo do tempo. E é isso que nós vamos ver aqui. Foram 6 evoluções, né, ao longo desse período. Tá beleza? A primeira fase, minha gente, são 6 fases, na verdade, né? A primeira fase é essa fase de produção de subsistência. Quando você fala em subsistência, o que é que nos leva a pensar, minha gente? Pensem aí comigo. O que seria essa produção de subsistência? Né? Era quando o trabalho é feito para prover as suas necessidades para a subsistência do homem. Não é isso? Portanto, ele garante, isso resume, dizer que o trabalho ele se resumia nas atividades de caça, de pesca, né, e produção dos alimentos para o seu sustento, para que ele pudesse garantir as suas necessidades de sobrevivência. Isso aí foi a primeira fase, a base, o início, né, onde o homem não tinha recursos tecnológicos, não tinha nada de industrialização, nem sequer da agricultura nesse período. E aí, a única forma que ele tinha era a caça e a pesca, né, para que ele pudesse sobreviver, assim também como utilizar produtos da natureza, né, raízes, plantas, para que eles pudessem se alimentar e sobreviver mediante ao que tinha oferecido na época, né? Isso aí foi nos primórdios, minha gente. Logo posteriormente, depois de muito tempo, né, começou a segunda fase da evolução desse trabalho, que foi a produção artesanal,
agrícola, também chamada produção pastoreira, né? Portanto, era um trabalho já mais voltado para a produção agrícola, né? A produção de grãos, principalmente milho, feijão, arroz, né? A soja, mas principalmente o milho, o feijão, o arroz, que foram a base, né? Era uma produção, não era uma produção industrial, visando inicialmente, digamos assim, garantir a industrialização desses produtos agrícolas. Era não. Esse trabalho aí era manual, era individual, era um trabalho, era para a sua própria subsistência também. O que é que o homem se preocupava aqui? Em plantar, cultivar e armazenar. Armazenar o arroz, o feijão, o milho, para que ele fosse consumindo durante os dias da sua vida. Portanto, era uma produção que visava essa subsistência dos alimentos, desses grãos, né, produzidos pela agricultura. Aí, Micael, mas eles só viviam disso? Não precisava do gás que eu digo para colocar no lampião a querosene, não precisava do óleo, de outras coisas para sobreviver, era só os grãos. Aí onde é que está? Nesse momento aqui, eles pegavam, faziam a agricultura para troca. Ou eles trocavam por outras mercadorias, o feijão pelo óleo, pela farinha, por outro produto, né, um produto permanente, produtos mais que fossem fora desses produtos agrícolas, ou eles vendiam às pequenas burguesias, né? Eles vendiam aos alguns donos de mercearias para subsistência. Isso aqui no nosso Nordeste foi uma realidade, né? No século XIX, já no século XX, até o século XX, né? 1900, 1910, 30, 40, 50. Pode perguntar aos seus avós que eles vão dizer isso a vocês. Que muitas vezes pegavam o produto, plantavam milho, feijão e trocavam por outros, para sair e sobreviverem, né? Cultivavam, plantavam, visando a produção artesanal e não comercial ou industrializada ainda. Isso aí a gente vai ver nas fases posteriormente, ok? Eu estou igual ao presidente, né? A Bolsonaro, tá ok para lá, tá ok para cá, mas vamos lá. Pessoal, a terceira fase é a fase de produção industrial. Aí sim, minha gente, aí entra aquela revolução industrial que eu falei para vocês, iniciada primordialmente lá na Inglaterra, né? No século XVIII, século XIX, que eu falei para vocês, né? Que corresponde aos anos de 1760 a 1830. Lembra que bate nesse período aí, onde surgiu, 1830, com o Dr. Robert Baker, a medicina do trabalho. Justamente, ó, essa indústriazinha aqui, onde esses menininhos estão aqui, é a indústria têxtil. Tá vendo? Isso aqui são as lãs que seriam produzidas, né, para depois produzir os tecidos. E aí foi descoberta aqui a terceira fase, que é a produção industrial, minha gente. Portanto, foi nesse período da invenção da máquina de fiar, 1738. A máquina de fiar é essa daqui que eu estou mostrando a vocês, né? É onde produz, né, as linhas, para essas linhas depois produzir os tecidos, que é a indústria têxtil, a indústria de tecidos, que depois vai produzir as roupas, não é isso? Portanto, foi o início da descoberta da energia hidráulica, né, através das máquinas a vapor e também da eletricidade. A eletricidade chegou às grandes metrópoles, né, e teve a descoberta dessas máquinas que são movidas na parte hidráulica, a vapor e a energia. Portanto, houve uma transformação da sociedade agrária, que era a sociedade do campo, né? Nós estamos falando agora em geografia, né, minha gente? Houve a transformação da sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Foi o início, né?
e teve um grande incremento na produção. Aí passou a ser uma produção não mais manufatureira, não sendo apenas na moeda de troca, de comercialização de troca, mas sim de geração de lucro através da alta capacidade de produção de vários equipamentos, materiais, de roupa, de alimentos, né, que foram feitos pelas fábricas, né, os trabalhadores nas fábricas. E houve uma grande concentração de trabalhadores nas fábricas, né, um êxito rural, o pessoal saiu do campo, foram para as cidades, e muitos operários começaram a trabalhar nessas empresas. Agora isso sem as condições de trabalho favoráveis, sem as condições eram precárias e houve muito acidente de trabalho. Muito acidente de trabalho nesse período, porque não existia ainda protocolos, né, que vissem a saúde do trabalhador. E vocês vão ver na quarta fase, que eu vou falar daqui a pouco, no filme O Tempo Modernos, do Charlie Chaplin, que essa produção era cansativa, não tinha carga horária, não tinha horário para se alimentar os trabalhadores, né? Perigo muito grande, muitos acidentes de trabalhos, né, com as máquinas sem saber manuseá-las. E foi assim um grande destroço, realmente, porque ainda não estariam preparados, né, para esse processo mais complexo de industrialização. Portanto, essa fase de industrialização é a terceira fase, a fase de produção industrial. Houve uma grande transformação da sociedade agrária para a sociedade industrial, minha gente. Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem perguntar a hora que quiserem aqui no WhatsApp ou aqui mesmo pelo Google Classroom, e vocês podem tirar as dúvidas, tá certo? Vamos mais uma vez dar uma esticadinha aqui, que eu já estou precisando nos braços, esticar aqui as costas, né? Mover o pescoço de um lado para o outro, puxar o fôlego e respirar. Para dar uma melhorada nas ideias, não é isso? E vamos para frente. Quarta fase, minha gente, fase de produção em série. Houve agora, nesse momento, nessa quarta fase, uma evolução no setor industrial. Passamos a fase do período da Revolução Industrial, né, que foi até o século XIX, e entramos no século XX. E qual é a grande diferença da produção industrial da produção em série, Micael? Qual é a grande diferença? A grande diferença é porque aumentou a produção dos produtos, né, minha gente? De vários produtos, indústria de peças, automobilística, começou aí a produção dos carros, dos Fuscas, né, da Ford, o Henry Ford, que foi o grande idealizador em 1905 da produção dos primeiros carros, dos primeiros automóveis no mundo, né? E aí passou a ser uma tarefa repetitiva, ou seja, um trabalhador ficava responsável pelo setor de comercialização, digamos assim, das rodas daquele automóvel, o outro trabalhando na parte do motor, vários ao mesmo tempo, né? Por isso que é uma produção em série, né? Uma atrás da outra. E aí uma peça, uma rosca, o outro amortecedor, e assim cada um produzindo várias peças ao mesmo tempo, para que pudesse produzir vários carros numa grande escala, numa grande produção. Ou seja, uma produção em série. Houve uma aceleração na linha de produção. E aí, minha gente, foi que houve realmente grandes transtornos na saúde dos trabalhadores. Muitas dificuldades de adaptação, dificuldades de cansaço, de carga horária extensiva, de hora extra. Porque quanto mais o trabalhador ele trabalhava, mais ele ganhava se ele trabalhasse extra. Mas isso tinha um desgaste físico, tinha um desgaste emocional, que ninguém estava preocupado. Apesar de já existir a medicina do trabalho, mas ainda não era tão efetiva como é agora. Hoje ainda não é tão efetiva, não é uma realidade propriamente dita, imagine nesse período. E agora nós vamos ver essa produção em série, como é que isso acontecia,
mostrando um trechozinho do filme Tempos Modernos, que na próxima aula eu vou pedir para vocês assistirem o filme completo, para a gente fazer uma análise, né, de como realmente esse filme ele é uma comédia, ele acaba sendo uma comédia, porque é feito pelo Charlie Chaplin. Ele é muito engraçado, um filme bastante, apesar de ser muito simples, mas Charlie Chaplin não precisava falar, ele não precisava, só com os seus gestos, só com suas cenas, ele mostrou tudo que os trabalhadores passavam nessa época, bem enfatizado. Vamos mostrar um pouquinho do filme para vocês. Lembrando que o nome do filme é Tempos Modernos. Isso aí eles estão na indústria de peças. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Isso aí é Charlie Chaplin. Bastante engraçado. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. E o chefe, ó, não está preocupado de jeito nenhum com esse aumento no trabalho, não. Está preocupado também na produção. Helicóptero, helicóptero. Ele vai se virando. Isso sem começar a produção individual, né? Isso, ó, sem sequer com luvas, né, para proteger as mãos. Uma coisa totalmente automática, né? Sem as condições. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Vamos. Não tem tempo não, menino. O patrão não quer saber não. Eu acho que já deu para vocês perceberem mais ou menos o que eu queria ver, né, amigo? Depois eu vou passar o filme por completo para vocês assistirem. Vou voltar pra cá. Portanto, minha gente, e aí vocês viram no vídeo, né, como é importante, como foi bem claro, essa quarta produção, que é a produção em série, né, a produção de vários produtos ao mesmo tempo, e que
acelerou muito as linhas de produção no mundo, né? Essa indústria automobilística chegou aqui no Brasil, mais precisamente em 1950, né, no governo Getúlio Vargas. Houve um grande processo de industrialização no país, mas no mundo já do final do século XIX, século XX já existia, né, porque foi acelerado principalmente na Revolução Industrial. E mostra realmente as dificuldades que o trabalhador tinha, né? Mas lembrando que o trabalho aqui ainda era manual, né? Era uma produção manual, apesar de ser industrial, certo? Vamos para a penúltima e a última fase, né, dessa evolução do trabalho. Penúltima fase, minha gente. A quinta fase, que é a automação tecnológica, a reengenharia e a robótica. Uma produção automatizada. Pronto, minha gente. Agora aqui deixou-se, né, diminuiu a força braçal, né? Os trabalhadores, eles estão... Isso é a nossa realidade de hoje, né? Já foi dos anos 80, 90, dos anos 2000, né? Essa automatização, essa automação tecnológica, aonde os equipamentos de alta tecnologia, eles estão substituindo a força braçal. Por exemplo, você tem na agricultura, que era feita manualmente, hoje você tem várias máquinas, né? Eu vindo uma vez de Brasília, passando ali em Goiás, e vendo aquelas produções de soja, passar o veneno na soja são as máquinas que passam milhares de hectares em poucos minutos, passa aqueles produtos, que faz o adubo, a cultivação, a plantação. Você vê aqueles aviões fazendo a pulverização, né? Máquinas de colheita dos grãos, que não precisa o trabalhador estar lá tirando grão por grão, feijão por feijão, né? Espiga por espiga, não, agora já é tudo nas máquinas, né? Já sai praticamente ensacados de lá. A gente tem a produção aí dos carros, não é mais peça por peça de trabalhador, as máquinas, vocês estão vendo aqui, ó, as máquinas fazem esse papel. Produção de equipamentos, da indústria móvel, a indústria têxtil, a indústria de produção de tecnologias, né, da computação, por exemplo. Portanto, aqui, minha gente, houve um grande fechamento dos postos de trabalho. Por quê? Porque muitas máquinas tomaram os espaços dos trabalhadores, né? É o que a gente chama da globalização que chegou aos tempos, né? Que exigiu novas regras de produção. Portanto, de qualquer forma, o trabalhador ele diminuiu os seus campos de trabalho, os seus postos de trabalho, porque foram substituídos pela inteligência humana, que foi capaz de produzir as máquinas e tirar um pouco desse trabalho exercido manualmente, certo? E a última fase, para nós encerrarmos nosso primeiro momento, minha gente, é a sexta fase, né, que é uma junção da quinta, que é a automação, né, uma produção mais tecnológica, continua sendo a tecnologia, né, sendo um grande norteador do trabalho humano, mas agora com a sexta fase, já da década de 80 em diante, o que foi que houve? Os serviços de terceirização, os serviços autônomos, as cooperativas de mão de obra, elas entraram em cena também. O que é isso, minha gente? Ele diminuiu a responsabilidade direta e os custos dos encargos sociais. Ou seja, aquele trabalhador que tinha carteiras assinadas, contratos firmados com o setor público, né? Eles, nesse momento, o que é que eles estão fazendo? O que é que está acontecendo nesse momento? Eles estão fazendo aqui uma prestação de serviços autônomos. Por exemplo, a diarista, ela pode trabalhar de forma autônoma, ela pode trabalhar na casa de uma pessoa, né? Que a gente sabe que tem uns direitos trabalhistas, né, dos empregadores domésticos, mas ela pode fazer um acordo diretamente com o seu patrão, né? Hoje se vende a mão de obra, né? Vende-se a mão de obra. Por exemplo, o gari, ele é contratado por uma empresa, né? Os capinadores, vocês estão vendo aí a foto, eles são serviços desenvolvidos de forma terceirizada. Existe uma cooperativa, forma-se uma cooperativa, né?
e esses trabalhadores se juntam a ela para exercer uma função, o seu trabalho, né? E aí os direitos eles são fragilizados, porque não se tem um contrato formal, né? Os salários não são bastante efetivos e que condizem com a realidade do trabalho que seja desempenhado por eles. Portanto, esse serviço de terceirização, por exemplo, um hospital, o trabalhador da limpeza não se contrata o trabalhador dos serviços gerais diretamente. Contrata uma empresa para prestar o serviço de limpeza do hospital. Contrata a empresa. E aquela empresa tem seus trabalhadores, que são os autônomos. Aliás, que são os serviços terceirizados. Os autônomos é quando ele faz o seu trabalho diretamente com o seu patrão, né? Portanto, quando você contrata o serviço de limpeza do hospital, é um serviço terceirizado. Por exemplo, o Hospital Regional do Cariri tem uma cooperativa, que é uma associação de técnicos de enfermagem. Ele seleciona os currículos desses técnicos de enfermagem, essa cooperativa, você paga ela uma mensalidade, e essa cooperativa ela vai distribuindo esses técnicos de enfermagem para prestar serviço ao hospital. Não existe um contrato direto do hospital com o técnico de enfermagem, mas sim através intermediado por essa cooperativa, né? Portanto, deixou os trabalhadores, os sindicatos mais fragilizados. Essa é a 6ª fase da evolução do trabalho. Tá ok, minha gente? Portanto, nós vamos ficar por aqui nesse primeiro momento. Na próxima aula nós iremos aplicar um exercício e, posteriormente, nós vamos resolver o exercício. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, espero que tenham gostado, que tenham compreendido, e qualquer dúvida é só mandar aqui que a gente responde. Fiquem com Deus e lembrem-se, né, que a grande força nossa, ela não vem da parte física, mas vem da sua vontade de querer, da vontade de mudar, da vontade de ser realmente uma melhor pessoa, um melhor profissional, um bom estudante, e que no futuro você possa ser recompensado com a concretização dos seus objetivos. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.